Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje vamos dar sequência às entrevistas com os prefeitos da cidade do interior. Estaremos conversando com dois prefeitos. O prefeito lá da cidade de Campestre, aqui próximo à Trindade, Dr. Marcos, ele é do PSDB, e também com o prefeito de Goianésia, Dr. Charles Fontoura, ele que foi deputado federal constituinte, prefeito atual da cidade de Goianésia, e também ele faz parte do Conselho Político do Governo do Estado de Goiás. Comigo na bancada, Ulisses Aesses, vamos cumprimentando o Charles Fontoura. Boa noite, Charles, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite, prazer é meu. Tá certo, vamos conversar também com o Dr. Marcos. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, gostaríamos de agradecer essa oportunidade de estarmos aqui na PUC TV e desejo boa noite a todos os telespectadores. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ulisses Aesses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para os nossos telespectadores e também para os prefeitos. Tá Dr. certo. Marcos, que é de Campestre, e o Jales, que é da cidade de Goianésia. Então, doutor Jales tem uma história política aí bem longa, né? Ele é filho do ex-governador Otávio Lage de Siqueira, é empresário e é o segundo mandato lá em Goianésia, doutor Jales? Eu fui prefeito, mas faz tanto tempo. Eu saí em 82, 1977 a 82, já fazem 30 anos, né? Então já é outra geração. O senhor já foi prefeito, já foi deputado federal constituinte, secretário da Fazenda. Qual que é o próximo passo do senhor? O senhor não tem essa ambição, esse sonho? Não, em verdade, Ulisses, eu não era candidato, sabe? Eu fui candidato por uma obra do acaso, assim. Meu irmão, Otavinho, que foi prefeito lá há 8 anos, não podia voltar a ser candidato, e era um candidato favorito lá. E ele não podendo, eu fiz um trabalho para encontrar um terceiro candidato. O candidato era o que é diretor da União Evangélica lá em Goianésia, que tinha sido vice-prefeito do Otavinho, o professor Zé Mateus. Mas ele, na última semana, ele desistiu, teve um convite para fazer o curso até de medicina em Goianésia, coisa que ele gosta demais. E aí eu acabei sendo obrigado a ser, por pressão dos companheiros, porque eu estava coordenando o processo, sabe? Mas é só esse mandato, não tem outro projeto, não. Tá certo. Ô Jales, mas você foi prefeito lá em 82, depois deputado federal constituinte. Agora, voltando à prefeitura, há uma grande diferença daquele primeiro mandato. Hoje você tem lei de responsabilidade fiscal, tem uma série de modificações até na estrutura. E Goianésia já é bem diferente daquela Goianésia daquela época, né? Completamente. Olha, quando eu fui prefeito, o assunto era asfalto, água, esgoto. Hoje, a campanha agora foram mais de 321 reuniões, o centro da campanha foram as reuniões, para a gente falar e ouvir, principalmente. Ninguém pediu asfalto na cidade. Ninguém pediu água, ninguém pediu esgoto. E todos pediram, saúde, primeiríssima agenda, saúde, mas isso é no Brasil inteiro, mas de forma especial saúde em Goianésia. A infraestrutura da cidade está boa, em relação ao asfalto, água, esgoto. Está boa. Hoje, não reclamar, não. Na época do Otavinho, ele falou, olha, eu aposentei o caminhão-pipa, que era o que molhava as ruas de terra, né? Então, esse assunto não foi discutido, se discutiu muito internet, questão do esporte, né, a própria educação, né, o compromisso de fazer a faculdade de medicina, outros cursos. Então, o debate foi na área de serviços. A cidade hoje está muito com foco nessas expectativas, né? Não é nem emprego, por exemplo. O senhor falou em saúde. Goiânia, nós estamos vivendo um problema muito grave, que é a falta de médicos nos centros, no CIANS. Né? Ou seja, a população carente, ou seja, com a ausência de médico, acaba sofrendo mais ainda. Muitas pessoas, inclusive, podem ir a óbitos. Como é que está a oferta, por exemplo, de profissionais da área de medicina no interior, principalmente na cidade de Goianésia? Olha, o meu vice-prefeito, que é médico, o Dr. Robson Tavares, ele fala que nós estamos precisando lá de 30 médicos. É impressionante, é um déficit enorme. A presidente Dilma lançou aí, através do Ministério da Educação, um projeto de aumentar em 2.500 as vagas para medicina. Essa questão é séria. Goianésia até que tem odontólogos, tem farmacêuticos, fisioterapeutas, professor de educação física, nutricionistas. Então, existe enfermeiros, farmacêuticos.
Agora, médico falta, mas é muito. E o que faz, basicamente, o hospital, a clínica, o trabalho médico, é o próprio médico, como a sala de aula é o professor. Então, essa questão é muito séria, faltam profissionais em Goiás. Há uma grande diferença, por exemplo, o médico hoje, para trabalhar, ele quer ganhar aí um salário altíssimo, superior a 10, 12 mil reais, enquanto que um professor, olha aqui o professor Raimundo, né, que ele falava na história, ganha uma mixaria. Agora, vou perguntar para o Marcos aqui, doutor Marcos, ele é médico lá de Campestre. Um dos maiores problemas também na sua cidade deve ser exatamente esses recursos para contratar médicos, porque ninguém quer ir lá para ganhar pouco dinheiro, né? Ou você não tem esse problema lá? Graças a Deus já sanamos esse problema, como o doutor Jales citou aqui. Todo o interior realmente tem um déficit muito grande de profissionais da nossa área. Mas lá, graças a Deus, hoje nós já podemos nos considerarmos como uma cidade de referência na saúde municipal. Hoje nós temos apenas uma unidade básica de saúde, mas já temos plantão com médico 24 horas, finais de semana e feriados. Temos 6 enfermeiras, temos 8 técnicas de enfermagem, temos 3 odontólogos, temos nutricionistas, fisioterapeutas e temos também professor de educação física que até anteriormente nunca houve na história de Campestre, Goiás. Mas um tratamento mais complicado, positivo, né? Geralmente a população tem que se deslocar até a capital, né? Justamente. Um caso mais complicado, nós temos um convênio com o Hospital São Camilo em Trindade, então todas as cirurgias, tanto eletivas quanto de urgência, são feitas lá. Sábado mesmo nós tivemos um caso de um paciente nosso do assentamento Canudos, que é um assentamento grande no nosso município, que ele foi diagnosticado lá com apendicite aguda, já foi operado e hoje se encontra em bom estado de recuperação. Quer dizer, a prefeitura tem uma estrutura, pelo tamanho da cidade, suficiente para atender a população. Estamos tomando um início de ação, onde entraremos com a contrapartida do município e estaremos chegando aí a 20% do orçamento gasto na saúde. Com relação à infraestrutura, está bem asfaltada a cidade? A cidade é pequena, mas já tem todo o atendimento de asfalto, sabe? A nossa cidade é uma cidade que hoje ela é considerada com 100% de pavimentação, porém, como o tráfego agora de caminhões pesados para o entorno nosso ali, que nós estamos no meio de 2 cidades em grande evolução, né, no ramo industrial, que é Trindade e Palmeiras de Goiás, cidade do nosso saudoso governador Marconi Perillo, que me sinto muito honrado de fazer parte do quadro partidário dele, sou do PSDB também. Então, hoje nós temos uma oferta de emprego muito grande no nosso município. Então, esse tráfego ali realmente dificultou um pouco a manutenção do nosso asfalto. Então, tem muitos buracos por causa do período de chuva dentro da cidade. Certo. Mas isso aí já é da competência da Getop, né? Isso, nós já enviamos ofício para lá e já temos orientação e resposta que estará sendo feito o mais rápido possível o recapeamento dos buracos dentro da cidade. A saúde, o senhor parece que está bom no setor de infraestrutura. Qual que é o problema que tem em Campestre hoje? Existe algum problema assim? Hoje nós temos um déficit habitacional que está muito grande. Hoje não se encontra nenhum barracão para ser alugado dentro da nossa cidade. Temos um problema sério também, que é o maquinário pesado nosso, que nós transportamos quase 500 empregados para o frigorífico. Nós temos 2 frigoríficos de grande porte ali, na região de Palmeiras, e temos várias cerâmicas também dentro do nosso município. E hoje nós temos uma precariedade no transporte e no maquinário pesado para estar melhorando o trajeto deles. A sua situação não é tão ruim assim, você tem emprego, apesar de não ser na cidade, você tem um emprego fora, né? 500 empregos, sai de Campestre para trabalhar lá em Palmeiras. Esse dinheiro vem para os cofres lá de Campestre? Não, infelizmente ainda não, porque nós estamos tendo um problema sério, porque ainda não temos uma agência bancária no nosso município, então nosso funcionário que trabalha no interior próximo, que é Palmeiras e Trindade, eles vão até a cidade mais próxima, que é Trindade, fazem seu recebimento, já compram a sua demanda de supermercado ali mesmo na cidade e volta para comprar o fiado no comércio local. Não tem agência bancária nenhuma? Não. Nenhuma? Nenhum banco? Nenhum. Nós temos um posto avançado do Bradesco e temos hoje o Banco do Brasil que atua no Correio. Mas a maioria dos saques não são feitos por lá. Esse é um grande problema, porque o cidadão vai receber lá em Palmeiras, conforme ele disse,
vai fazer as compras em Palmeiras. Com isso, o comércio do município de Campestre não vai ter aquela injeção de verbas que é necessário para o desenvolvimento da cidade. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o doutor Marcos, ele é prefeito lá da cidade de Campestre, e com o Jales Fontoura, ele prefeito da cidade de Goianésia. Os dois, ambos são do PSDB. Jales Fontoura, eu vou falar um pouquinho de política aqui com você. Vocês tiveram aí sempre uma ligação muito forte com o PFL, depois transformou em DEM, e agora parece que as coisas não andam muito bem, né? Vocês saíram para o PSDB e parece agora um rompimento aí de vez com alguns políticos ligados ao DEM. Como é que está a situação política de Goianésia hoje? Em Goianésia a gente tem um bloco de partidos do qual fazem parte o DEM, o PSDB e vários outros, né? A chapa, foram 11 partidos lá em Goianésia agora, de PCdoB, PT do B, tem muitos partidos que fizeram uma coligação, mas em Goiás é diferente, né, que o DEM realmente teve uma grande desidratação, né, com a criação do PSD, né, do presidente Vilmar Rocha, né? Então agora, em Goianésia isso é um bloco só, nós não temos... Mas peraí, vamos vou explicar melhor, né? Há uma identificação da família lá de Goianésia, sempre apoiou Vilmar Rocha quando ele era do PFL, depois no DEM, apoiou o deputado Hélio Souza, sempre há uma ligação forte da família Lages com esse pessoal. Houve algum rompimento? Me parece que houve uma notícia aí de que vocês não estariam dispostos a apoiar o próprio Hélio Souza outra vez. Como é que ficou essa situação? Não, doutor Hélio foi a pessoa que eu mais votei na vida. Ele já foi prefeito e foi 2 vezes, né? E deputado foi 4 vezes, parece. Certo. E ele vai ser a 5ª. Isso que eu falei, Goianésia, nós não temos... aliás... se o doutor Hélio for candidato, vamos ter dificuldade de arrumar outro que queira ser candidato. Apesar de ter uma cidade que praticamente elege um deputado estadual lá dentro, tem pouca gente que tem esse projeto de ser deputado estadual. Então, a gente votou sempre no Vilmar, continuamos votando, espero que a gente ainda vote nele para senador, porque ele é candidato ao Senado, ele não é mais candidato a deputado federal. E o doutor Hélio vai ser candidato a deputado estadual e não tem nenhuma desunião. Pelo contrário, essa campanha agora ele deu um duro danado. O doutor Hélio trabalhou com a sua oposição lá, né? Certo. Ele deve sair do DEM agora? Não creio que não. Mas, prefeito, a gente há de convir com uma coisa, o seguinte, mesmo que a política ela seja, de uma certa forma, aqui fora, vamos dizer, num olhar mais macro, é totalmente diferente. Por exemplo, o Ronaldo Caiado é do DEM e promete ser candidato ao governo do Estado, não é? O senhor é do PSDB e logicamente, como o senhor colocou, o DEM faz parte dessa base de apoio lá em Goianésia, que inclusive ajudou a eleger o senhor. Como é que vai se dar, por exemplo, essa composição, essas próximas composições aí? O próprio Ronaldo Caiado já disse que é candidato, já está até indo para o interior, para as cidades do interior, para ver se reforça a sua candidatura. Olha, as candidaturas nessa altura do jogo, elas são mais para colocar o nome, se posicionar. Eu diria que o Ronaldo Caiado não tem a mínima possibilidade de vencer uma eleição majoritária, nem para governador, nem para senador, porque é um voto extremamente segmentado, né? O voto dele, e será sempre eleito deputado federal, sempre que for candidato. Então, esse voto segmentado, ele agora é muito mais tático nesse momento do que para valer no momento certo. Mas eu digo assim, não pode prejudicar, inclusive esse bloco que apoia o senhor, posteriormente, esse próprio bloco lá deva ajudar numa futura eleição em 2014 para um pretendente que seja do PSDB? Bom, eu posso te profetizar agora o seguinte, na hora oportuna o Ronaldo Caiado vai ser candidato a deputado federal, mais uma vez, vai ganhar a eleição no nosso bloco. Na hora oportuna, isso aí, o resto é jogo. Eu acho que para candidato a governador, hoje nós estamos vivendo uma possibilidade do
governador Marconi ser candidato à reeleição. Ele está se recuperando dos desgastes que teve durante os 2 primeiros anos, né? Você sabe, né? A opinião pública conhece muito bem. Agora, esse ano tem um projeto extremamente ousado de rodovias, de infraestrutura, de muitas obras, e o momento é dele. Eu acho que nós temos que... ele é o líder da situação hoje, né? E depois, no momento oportuno, realmente vai afunilar toda essa disputa política, né? Do PMDB também está vivendo um drama parecido, né? Com o Iris Rezende, que é o candidato natural do PMDB, também acho que dificilmente no final será ele o candidato, mas todo isso é muita especulação que começa agora. Estamos vendo os primeiros momentos, né, esse tipo de eleição meia primária ainda, né, como se fosse as primárias americanas, mas ainda tem muita coisa. Mas como um dos membros do Conselho Político do governador Marconi Perillo, é claro que o senhor tem toda uma informação em torno da política do Estado de Goiás. Estão falando, vários jornalistas estão pregando aí a chamada chapa até dos sonhos. Seria Paulo Garcia, seria Iris Rezende e também o Júnior do Friboi. Me falaram isso esse final de semana, né, Ulisses? Essa possibilidade de união entre esses 3. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, ela é uma pergunta seca, mas por que o Júnior do Friboi é candidato ao governo, na opinião do senhor? Por que todo mundo quer ficar com o Júnior do Friboi aí? Pelo menos a oposição fala isso. Eu acho que tem um grande candidato a presidente nessa história. Hoje, para mim, o candidato mais forte a presidente da República é o governador do Pernambuco, Eduardo Campos. Certo. Esse é um grande candidato. Na minha opinião, ele é o mais forte. Ele vence, inclusive, a presidente Dilma hoje. Na minha opinião, há muito tempo eu estou vivendo essa situação. E que é o Partido Júnior. Certo. Né? Então, agora eu acho que está muito no começo, sabe? Agora, Paulo Garcia, sim. Acho que esse poderá vir a ser o candidato da oposição. Eu acho mais fácil. Ele se colocou muito bem nessa eleição para prefeito de Goiânia, foi eleito, reeleito, né? Tem o apoio do ex-governador Iris, que controla o PMDB de Goiás, né? Então, ele sim, eu acho que é um candidato possível. Mas tem um detalhe, para ele ser candidato ao governo do Estado de Goiás, ele tem que sair no próximo ano. Tem que deixar a prefeitura, deixar 2 anos e meio de mandato pela frente. Ele praticamente foi eleito numa cidade onde ninguém tem voto em Goiânia. O voto em Goiânia é aberto. Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia, não existe o eleitor cativo, né? Eu até acho que o Paulo Garcia, preste atenção no que eu vou falar aqui, porque eu posso estar falando bobagem, eu concordo, vocês podem opinar. Paulo Garcia em Goiânia, Maguito Vilela em Aparecida de Goiânia e o próprio Gomide em Anápolis foram eleitos porque não apareceu nenhum fato novo. Porque lá em Anápolis, o eleitorado de Anápolis não tem dono. O governador Marconi Perillo do PSDB teve uma votação estrondosa em Anápolis. Aí o PT vem e tem a mesma votação, quer dizer, o Antônio Gomides. Isso significa que quem teve o voto foi o Gomides e o Marconi. Em Goiânia, o Paulo Garcia, na minha opinião, ele patinou o tempo todo entre 28% e 30%, até que o eleitorado falou, bom, já que não tem fato novo, vamos deixar do jeito que está. Lá em Aparecida de Goiânia, também do mesmo jeito. Maguito ficou com 28, 30, não é isso, Ulisses? Justamente. Aí até que o eleitorado uma coisa que prejudicou e ajudou muito o Paulo Garcia foi essa operação Monte Carlo aí. Ou seja, se não houvesse essa operação aí, provavelmente até, quem sabe, o governador de Goiás, né? Marconi Perillo, teria feito o prefeito de Goiânia. Ou seja, não fez justamente porque também acabou sendo envolvido nisso daí, teve a sua reputação, de certa forma, maculada. Não é? E acabou que enfraqueceu a candidatura do PSDB. Agora, foi para eles oportunidades. Justamente. Paulo Garcia teve uma oportunidade realmente... O senhor pega, por exemplo, a gestão do Paulo Garcia, depois que o Iris deixou a prefeitura de Goiânia, Paulo Garcia sofreu, assim, veementemente. Primeiramente,
Com o quê? Com o Mutirama, o caso do Mutirama, que ainda não está sanado, ainda existem algumas dúvidas em relação ao Mutirama. A Avenida Araguaia está parada. Então, veja bem, o prefeito, a prova de fogo não vai ser por ele ter sido eleito prefeito de Goiânia e ter o apoio do ex-prefeito Willis Rezende. Ou seja, ele vai ter que se conduzir de forma honesta na gestão dele, eliminar qualquer tipo de foco de corrupção. Por exemplo, a AMA agora foi pego de novo com uns problemas aí. Então, de vez em quando, alguns setores da prefeitura acabam se convivendo também com esses, vamos dizer assim, com corrupções e deslizes administrativos que podem prejudicar a imagem do prefeito. Ulisses, agora, de qualquer forma, eleição é escolha. Escolha é comparação. Então, eu não vou ter, no momento oportuno, não ter uma comparação. Agora, o governador Marconi também teve seus problemas. Agora, eu creio o seguinte, eu acho que o ex-governador Willis Rezende é já vencido, já passou o momento dele, está totalmente... Se ele for candidato, possivelmente a reeleição do governador Marconi está pronta, né? Então, por isso que eu acho que não tem problema de saúde, problema de dificuldades pessoais, tem esse desgaste do tempo e tal. Agora, entre os outros candidatos do PMDB, eu tenho a impressão que Paulo Garcia, do PT, mas em coligação com o PMDB, é o que tem mais possibilidades. O prefeito de Anápolis, que tem sido um fato novo, dizem que é um fato novo, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Charles, vamos dar só um tempinho para o intervalo comercial, depois você responde essa pergunta aí sobre o prefeito de Anápolis. Vamos continuar debatendo aqui no programa Canal Aberto, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Marcos do PSDB, ele é prefeito de Campestre, e com Jales Fontoura, que também é do PSDB, prefeito da cidade de Goianésia. O assunto ficou aí no ar, né? Como é que fica então essas candidaturas do PT aí? Anápolis, principalmente. Eu acho que Anápolis, para entender a reeleição maciça do prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, basta andar em Anápolis. Ele fez uma administração maravilhosa, um grande prefeito. Ele teve muito apoio, mas sobre harmonizar a cidade. Então foi eleito. Acho que ele também é um possível candidato a governador, só que ele não tem a parceria com o PMDB. Né? E de forma isolada, sectária, é muito difícil. Agora, Paulo Garcia tem vamos dizer, a confiança do líder do PMDB em Goiás, que é o Willis Rezende. Então, eu acho que é muito mais fácil uma composição PMDB-PT em torno de Paulo Garcia, cujo vice é do PMDB, o PMDB assume a prefeitura de Goiânia, né, na saída dele, do que o de Anápolis, sabe? Eu acho que de Anápolis não está numa posição. Agora, claro que em política não existe nunca e nem sempre. Isso tudo muda, mas essa situação é de uma certa dificuldade no PMDB de Goiás de encontrar um candidato próprio. Eles estão com muita dificuldade de achar um candidato próprio. Marguito Vilela, não sei, não tem candidatos hoje, um candidato natural, a não ser Willis Rezende, que tem essas limitações que eu já falei. Então é um processo que está começando agora, vai ter muitas mudanças, eu acho que zerou bem o processo. Júnior do Friboi, eu acho que não é fácil para ele, tem um longo caminho, não teve mandato ainda, muita coisa. Então, nós vamos ter, né? Vai ser uma história de muitos altos e baixos, momentos, etc. Vai ter muita novidade aí, vai ser até criativa essa eleição para 2014. Tem muitos nomes, mas precisa de alguém para alavancar, alguma coisa nova. O eleitorado já mostrou isso na última eleição para prefeito, que está aguardando um fato novo na política. Se não acontecer esse fato novo, nós vamos ter aí um embate entre Marconi Perillo, Vanderlan Cardoso, Júnior do Friboi, Paulo Garcia, não sei não, viu, Ulisses? Deixar a prefeitura de Goiânia com 1 ano e meio de mandato, não vai dar tempo para ele organizar a casa. Goiânia está passando hoje
por várias dificuldades, vários acertos que ele vai ter que fazer. Se ele conseguir acertar tudo isso que está precisando, pode até mas alavancar. ele tem uma missão, né, João? A missão dele é, quem sabe, e eu posso até falar assim com certeza, já conversei com ele algumas vezes tudo, provavelmente ele falaria que não ia deixar a administração agora, até porque começou o seu primeiro mandato de fato, ou seja, eleito com o voto popular, agora. Mas, né, ou seja, de olho no governo do Estado. Mas, o Marcos, doutor Marcos, prefeito de Goiânia, o que o senhor pensa disso tudo aí? Entre Paulo Gomide, Paulo Garcia, e enfim, Marconi Perillo, Júnior do Friboi, Vanderlan Cardoso, na sua opinião, sai todo mundo ou pode aglutinar? Eu acho que pode ocorrer uma aglutinação. Na verdade, enfrentar o Marconi não é fácil. Um governo que sempre empreende muito e sempre tem transformado nosso Estado sempre para as melhorias coletivas, isso é muito difícil. Eu acho que a sementinha que o PMDB tentou plantar, ela não germinou, que foi o Ricardo Fortunato na nossa capital da fé. Então ele jogou todas as chances de crescer politicamente com essa administração. Então foi bem, realmente o Fortunato foi difícil, né? Uma semente até que praticamente lá para a cidade, uma semente muito do mal. Né? Eu não entendo bem de semente, não, o Jales entende. Como é que é essa história? Quando não germina, por quê, hein? O que acontece? Eu acho faltou adubo, faltou alguma coisa lá, né, Jales? Eu acho que o PMDB não tem se renovado, né? Só repete no fim, volta em Iris Rezende. Quer dizer, isso não é uma política de renovação que é necessária. Mas por que isso, prefeito? Ainda ouço falar assim, coronelismo, ouço muitas pessoas falar assim, aquela coisa, tudo, ou seja, tem um coronel ali mandando na política, tudo. Existe isso ainda no político em Goiás? Eu acho que podemos caracterizar isso como uma certa forma de coronelismo, ou seja, vira e mexe, o nome do PMDB é Iris Rezende Machado, não tem outro nome. Pois é, mas perde. Então, Iris Rezende tem sido derrotado muitas vezes pela insistência, quer dizer, o eleitor hoje está muito à frente dos políticos. O senhor mesmo falou assim, esse é só esse mandato, ou seja, não tenho, por exemplo, a pretensão de continuar lá, ou seja, o senhor mesmo demonstra que o senhor é um político moderno, né? Ou seja, não quer se perpetuar no poder. Mas em Goiás a gente sempre vê algumas pessoas se perpetuando. O senhor não acha que isso é ruim, assim, até para a própria sociedade, desenvolvimento social? É péssimo, Ulisses. Eu acho que nós precisamos em Goiás dar oportunidade de novas figuras políticas. Existem muitas pessoas capazes. Aqui, o doutor Marcos mesmo aqui, está aí, eu estou conversando com ele, tem muita gente nova, assim, capaz, gente que tem capacidade, tem compreensão da política, o processo é bom. Tem que dar abertura. O ideal acontecesse como, por exemplo, nos Estados Unidos, que acontecesse primárias para os partidos poderem renovar. Aqui tem donos, né? Por exemplo, o DEM, o proprietário do DEM é o deputado Ronaldo Caiado, é proprietário. O PMDB, Iris Rezende. Né? No Brasil, o PT é Lula. Então, infelizmente, os partidos não estão hoje democratizados pelo sistema mesmo. Né? O senhor acha que precisa de uma reforma política no Brasil? O senhor acha que essa forma atual ela é engessada, ela prejudica, faz com que a democracia... Completamente, Ulisses. Você vê, tanto que os partidos hoje, para poder sobreviver, as pessoas, né, os projetos políticos, a pessoa tem que ir para um partido pequeno. Um vai para o PSD, outro vai para o PSB de Ciro Gomes, né, e agora Eduardo Campos. Então, como a ditadura desses grandes partidos não permite uma abertura de oportunidade para quem está se lançando na política, acontece essa migração para outros partidos, um processo de atomização partidária que é horroroso, é péssimo, né? Mas a reforma política que eu vi o Ronaldo Caiado falando aí e pregando no estado de Goiás é uma reforma fantástica, porque vai criar a lista, né? A lista ali dos que vão ser eleitos, quer dizer, lá na cabeça vai ser quem? O dono do partido. O dono do partido, quer dizer, que renovação política é essa? Se você tem um partido, você é candidato, você vai ser o número 1. Aí o outro amigo seu número 2, o outro mais amigo número 3, aquele que patrocina número 4. Quer dizer, aí que vai ter renovação. Como é que vai ter uma renovação política com lista fechada no país? Essa reforma política, ela tem que começar pela reforma dos partidos. Dos partidos. Quer dizer, os partidos têm que serem realmente a união entre a sociedade, as pessoas e o Estado. Se cobra demais dos partidos, o senhor não acha que quem está errando é você, o eleitor mesmo, não? O eleitor que está errando? O senhor não acha, não?
Olha, eu dá uma ideia. Aquele ex-deputado federal Severino Cavalcante, ele se transformou, depois daquele escândalo, se transformou em prefeito de uma cidade chamada, acho que é João Alfredo, uma coisa assim. E pelo que eu vi agora no noticiário hoje mesmo, disse que deixou a cidade extremamente sucateada. Ou seja, depois de um escândalo ainda foi eleito, o eleitor conseguiu eleger ele de novo. Você não acha que o eleitor está errando, claudicando demais? Bom, o eleitor, nesses atores, todo esse processo, é o melhor. Eu acho que eu observo que a cidadania, quando o Ulisses Guimarães estava promulgando a Constituição do Brasil, a Constituição atual, de 88, eu me lembro que ele levantou uma Constituição com a mão e mostrou, essa é a Constituição cidadã. Eu que estava lá na plateia, né, eu era constituinte também, pensei, gente, o doutor Ulisses, o velho Ulisses, podia ter escolhido melhor. Você falar da liberdade, da democracia. Eu na hora até não tive a percepção da profundidade da afirmação de Ulisses Guimarães. E o tempo mostrou, quer dizer, um cidadão brasileiro hoje, ele não é mais, por exemplo, ninguém vota mais porque o pai, ou a mãe, ou o pastor, ou o padre, ou o político pediu. Cada pessoa tem a sua própria convicção política. Isso é cidadania, e está avançando uma rapidez enorme. E na média, as pessoas têm muito bom senso. Então, eu acho que o sistema eleitoral, a parte forte é o povo. Agora, os líderes, muitas vezes, eles não correspondem. Quer dizer, o baixo clero no Congresso Nacional, por exemplo, é uma coisa horrorosa. Gente que está lá trocando favores, né, vendendo emendas, que é difícil, né, tem bons valores, mas tem muitos exemplos. Você acabou de falar um, Severino Cavalcante, aquele baixo clero que elegeu e tem sido uma decepção na política. Né? Mas nós temos grandes valores também. Então, é um processo que está evoluindo. Ou seja, a democracia já introjetou na alma brasileira. Agora é evoluir e a cidadania é a grande resposta, para a pessoa saber votar melhor, é o desafio. Agora, o grande problema de votar melhor, que eu acho, a cultura do povo brasileiro, ela vai evoluindo. Você disse bem aí que os políticos também vão evoluindo, o eleitor vai evoluindo. Por enquanto, as nossas eleições, principalmente no interior, que é onde eu convivo mais, ela é muito apaixonante. Nós precisamos tirar um pouco da paixão e fazer com que o eleitorado e os próprios políticos ajam mais dentro da realidade. Porque a paixão, em muitas cidades do interior, leva candidatos, às vezes, despreparados a vencer as eleições. Você vai em determinada cidade do interior hoje, a 15 dias, né, do mandato, você pergunta ao eleitor qual foi ou quais foram as propostas dos candidatos, ele já não sabe. Não sabe. Entendeu? Eu vi lá em Itaberaí, por exemplo, na minha cidade, uma enxurrada de proposta. Nossa cidade iria ficar a melhor cidade do mundo, né? E mandei fazer uma enquete através do jornal lá, todo mundo falando que o prefeito não fez nenhuma proposta mirabolante. Quer dizer, são coisas que o eleitor ainda precisa aprender a votar na realidade. Mas nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o Charles Fontoura, do PSDB, prefeito da cidade de Goianésia, e com o doutor Marcos, também do PSDB, prefeito da cidade de Campestre. Olha, o Marconi Perillo teve uma votação estrondosa no interior, né? Foi praticamente o interior que elegeu o Marconi Perillo. Ele continua, doutor Charles, com esse prestígio lá na cidade de Goianésia? Em Goianésia, sim. Sabe, Goianésia, o Marconi é um candidato, é uma pessoa aprovada, inclusive participou dessa eleição agora de prefeito, ele participou, ajudou a campanha em Goianésia. Agora, na capital que é o problema, né? Eu ouvi outro dia uma pesquisa, o bom e ótimo Marconi aqui são 29%, quer dizer, é uma aprovação baixa. No interior também ele teve alguns problemas, hoje eu vejo que o Marconi está recuperando paulatinamente sua posição. A gente acha que aqui, que entende política, faz política, o Marconi é que sabe. Esse é político de 24 horas, é incrivelmente arguto para a política. Agora, é um processo, teve uma desgastante, ele perdeu, chegou a ter uma aprovação mesmo no interior baixíssima, e é um processo
reconstrução de imagem. O governador vai ter que fazer um trabalho muito grande, eu concordo, não estou vendo nenhuma facilidade por enquanto. É preciso fazer um trabalho. Você acha que é grande. possível fazer, limpar essa imagem, ou seja, que esse caso aí do Carlos Cachoeira acabou impingindo a ele? Você acha que é possível esse trabalho? Olha, eu acho que sim, porque, isso que eu falo, primeiro é um político competente. O Marconi deu várias provas de competência política e ele também é muito trabalhador, pessoa que tem muita facilidade para fazer política e ágil na política, tem muitas qualidades na política. Agora, ele vai ter que lutar muito porque credibilidade é um cristal difícil de colar de novo. Quando ela quebra, é difícil. Então, esse é o desafio, né? Agora, em política, não existe essa palavra nunca, como não existe a palavra sempre, nem eleição perdida na véspera. Então, essas coisas são próprias da política. A gente vê exemplos, o próprio Marconi, em 98, era um candidato derrotado, pouco, de repente virou governador. Então, é preciso de ficar atento. Agora, e outra coisa, como eleição é comparação, a gente tem que ver o outro lado. É o que eu falei no início. Por exemplo, o candidato Iris Rezende a governador e Marconi candidato a governador, Marconi ganha novamente. Posso falar isso agora. Por quê? Se o Iris tem um prestígio aqui em Goiânia, mesmo em Goiânia, já esgotou o processo. Então, o Iris, por exemplo, teria que ser candidato ao Senado, por exemplo. Mas acho que, como ele é candidato a governador, é um processo que, de repente, muda as coisas. Então, eu acho que a política nesses 2 anos vai ser muito movimentada, vai ter muita coisa nova. A gente vê o Vanderlan, a gente vê o próprio Júnior, outros nomes que vão surgir agora dessa eleição municipal. Então, eu acho que o cenário está muito aberto. Teve uma época que falaram demais em Henrique Meirelles. Você acha que Henrique Meirelles hoje é carta fora do baralho? Fora da cidade. Fora. Mudou já. Ele saiu do processo, acho que nem ele pensa nisso. É verdade. Marcos, doutor Marcos, prefeito de Campestre, qual a sua opinião? Você acha que o Marconi no interior continua forte? Eu acho que sim, tem andado muito, visito vários interiores, principalmente ao redor de Palmeiras. E o pessoal lá gosta mesmo, o idolatra, e é um governador que, como o doutor Jales falou, é um trabalhador incansavelmente, 24 horas por dia ajudando nossa comunidade. Levou várias indústrias para aquele entorno de Palmeiras. Hoje nossa cidade é privilegiadíssima, ele teve quase 80% dos votos lá. E é uma cidade que a gente só tem que agradecer tudo que tem recebido do nosso governador. Tem estradas novas, tem um trecho a ser recuperado, já fomos informados que vamos estar recebendo essa massa asfáltica lá bem rápido. E voltando um pouquinho, Ulisses, com relação ao coronelismo do PMDB, nós tivemos essa prova aí agora, que o povo não aceita isso mais. Foi em São Paulo com o Zé Serra, né? Então essa prova aí de que não adianta insistir no erro, isso aí tem provado e todas as urnas vão demonstrar isso aí. Então eu acho que para daqui 2 anos realmente não tem adversário à altura do nosso governador, não. Agora, é uma tradição política, Ulisses, o doutor Jales sabe disso, que já foi prefeito várias vezes, aliás, outras vezes, é que os 2 primeiros anos de administração são difíceis, né? Mesmo numa prefeitura do interior, até que o prefeito chegue, ou o governador chegue ali nos 2 primeiros anos, que coloca a casa em ordem, é muito complicado. Marconi Perillo, no primeiro mandato dele, eu me lembro bem, eu estava no Palácio, conversando com ele, saiu uma pesquisa naquela semana em que o Maguito tinha 46%, o governador estava com 20 e poucos por cento. E o governador nos chamou e falou, olha, o quadro vai mudar. Eu não concordo com essa pesquisa, vou fazer outra pesquisa, mostrou para nós uma pesquisa, se não me engano, da Dados, e arregaçou as mangas. Nós tínhamos 45 minutos para ficar com o governador, ficou quase 3 horas com a gente, nós éramos 8 pessoas. Aí o que aconteceu? Ele arregaçou as mangas, lançou programa, chamou para o Palácio várias pessoas, vários grupos, várias entidades e acabou conseguindo a reeleição naquela época, né? Então, é como o Jales disse, político inteligente, você não pode menosprezar a capacidade mais uma de coisa, recuperação, João, né? é bom até você político, você que tem trabalhado aí, observar muito bem em relação a um fiel da balança que surgiu há cerca de 2 anos para cá.
não é nem depois, antes, chama-se redes sociais, são as redes sociais. Então as redes sociais é hoje um fiel de balança assim, extremamente, muitos políticos que acham que não, o que é isso? Não tem Facebook, Twitter, não se usa isso, Flickr, aquela coisa toda. Então, colhe o olhar nas redes sociais, aquilo ali pode inclusive mudar muitas eleições. É verdade, concordo plenamente com o Ulisses Aécio, a rede social, hoje as redes sociais no estado de Goiás, ela tem tido influência muito forte. Só que aí, quem está sabendo usar essas redes sociais, redes sociais agora, que eu estou vendo que já está bem à frente, é o próprio governo, que tem um grupo de pessoas inteligentes trabalhando nas redes sociais. Você sabe que a maior divulgação hoje que tem nas redes é exatamente o governo do estado de Goiás. Não, a rede social, ela pode... muito isso. João, a rede social, ela pode levantar como pode derrotar. Justamente. E rápido. Uma coisa característica da rede social, por isso falou bem, é forte e rápido e pode fazer fatos novos, né? Agora, e todos eles dão uma convergência. O cidadão, cada dia, está mais informado. Informação, justamente. A informação, hoje, a gente, na candidatura agora para prefeito, Marcos, eu via pessoas que você chegava na reunião, ele te contava, ele te ensinava, ele te informava. As pessoas estavam mais atualizadas que a gente nos assuntos que ele estava discutindo. Então, esse cidadão, ele tem um tempo, né, vamos dizer, essa democracia de massa, por um momento o eleitor ainda está tomando consciência do seu poder. Agora, cada dia ele tem maior consciência, tem mais responsabilidade, ele quer acertar e, na média, ele é que vai mudar as coisas, fazer o político mudar. Pela eleição, pela pressão. Porque antigamente a forma de buscar essa informação era engessada, né? Ou seja, ela era one way. Hoje não, hoje você pega, você já está dentro da sua casa lá, a sua filha, às vezes, ela te instrui, fala, pai, e aí é desse jeito tudo. Então, às vezes o próprio pai, a própria mãe pega um gosto em relação, vamos dizer, à informação através de quê? Dessa forma, vamos dizer assim, mais democratizada de se informar que é através das redes sociais, que não tem aquele grande editor que, às vezes, também manipula a própria informação. É verdade. Agora, eu quero só dizer uma coisa aqui. Se continuarem do jeito que está a oposição em Goiás, vai ter muita dificuldade, porque nós temos aí, Antônio Gomides é uma força política? É uma força política indiscutível. Paulo Garcia é uma força política indiscutível, é um grande nome. Vanderlan Cardoso, outro grande nome. Júlio do Friboi, pode não ser um grande nome político, mas tem uma grande estrutura, pode formar uma grande estrutura. Se não unirem, as coisas ficam mais fáceis para o governo. Não estamos querendo dizer que o Marconi já ganhou a eleição, muito pelo contrário. Eu acho que a oposição de Goiás é muito forte, mas se cada um ficar andando para o seu próprio caminho, olhando para o seu próprio pé, aí a coisa fica complicada. Se houver uma união, aí o bicho pega em termos, né, popular aí, e essa união, ela é fundamental numa eleição. Agora eu estou achando até agora, no momento, uma dificuldade muito grande de unir toda a oposição contra Marconi Perillo. Eu acho que ele deve aglutinar alguns aí da oposição e aí haverá um equilíbrio. Se todos unirem em torno de um candidato contra Marconi, aí há um desequilíbrio também. Fica muito forte a oposição em Goiás. Mas eu quero, Jales, te agradecer por ter vindo aqui no programa. Foi muito bom contar com o senhor aqui. Fique à vontade. Olha, eu estou conhecendo o seu programa agora, João. O Ulisses está aqui. É sempre bom falar, conversar. E a televisão, ela tem uma influência muito grande como informação. Eu fico satisfeito de vir e quero voltar outras vezes para a gente conversar mais sobre política, que você está muito boa. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Marcos, foi um prazer recebê-lo aqui também no nosso programa. E espero também poder contar com o senhor outras vezes aqui no Canal Aberto. Prazer é todo nosso de estar aqui com vocês. Dr. Jales aí, um nome ilustre, né, no nosso estado. Meu pai foi eleitor do Otávio Lages várias vezes, então eu me sinto muito honrado hoje poder estar aqui escutando um pouquinho da sua experiência e com certeza seu programa também vai começar a ter uma audiência bem maior e principalmente lá no nosso município, que é um município humilde, mas acolhedor, onde as pessoas são amigas, as pessoas são de coração bom e as pessoas com certeza valorizam o que a gente está procurando, está levando para o nosso município. Tá certo, Ulisses? Boa noite. Boa noite, João Silvestre. Agradecer ao prefeito Marcos, né, prefeito de Campestre, e o prefeito também, Jales, da cidade de Goianésia.
Tá certo, agradecer também aí, registrar a presença do Dalcino Souza, chefe de gabinete, da Fabiana Rocha, primeira-dama, né? E o João Pedro, nosso produtor também aqui do Canal Aberto. Boa noite muito especial a todos vocês e até a próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite.